Tiago, no capítulo 5, no versículo 16, a parte B do versículo, está escrito que a oração do justo pode muito seus efeitos. Quero falar com você sobre oração, mas quero que você vá até o final desse vídeo, porque é muito importante que você se conscientize o quanto é importante a oração de um justo, o quanto existe uma responsabilidade sobre a tua vida, não só sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a nação que você vive, mas sobre essa geração que nós estamos vivendo. E a responsabilidade é minha e tua de buscarmos a Deus em oração. E como que muitas coisas acontecem através das nossas orações e muitas deixam de acontecer. A Bíblia nos fala de oração em vários lugares, desde o princípio até o final, da importância da oração, de nós orarmos sem cessar, de nós buscarmos em oração, tudo que nós pedirmos em oração, em nome de Jesus nós receberemos. E se eu fosse citar todos os versículos aqui que falam de oração, nós ficaríamos aqui falando de muitos versículos. Então nós sabemos, tanto por ter tantas passagens bíblicas falando de oração, nós já temos uma consciência de como é importante a oração. Mas eu quero te levar além, eu quero te fazer entender o propósito da oração e o porquê da oração. Por que é tão importante nós orarmos? Por que é tão importante nós buscarmos a Deus e nós temos essa consciência? Porque quando nós tivermos a consciência e entendermos como que a nossa oração age nesse mundo espiritual, que é tão real quanto esse material que nós estamos vendo, nós tivermos essa consciência, nós com certeza vamos mudar a nossa maneira de orar, nós vamos mudar a nossa maneira de ver a oração, e isso vai influenciar a nossa casa, a nossa família, isso vai impactar diretamente toda a sociedade, porque essa responsabilidade está sobre nós, sobre os justos. Mas a Bíblia, primeiro vamos ver quem são os justos. A Bíblia também nos fala que não há nem o justo sequer. Então como pode a oração de um justo? Sim, o justo é aquele que é justificado pela fé, justificado em Jesus, através do sangue de Jesus. Quando nós aceitamos Jesus como Salvador, então nos tornamos justos através de Jesus. Porque todos nós somos pecadores, mas não somos mais praticantes do pecado. Não somos mais escravos do pecado. E quando nós deixamos de ser escravos do pecado, nós tomamos posse novamente daquilo que o Senhor nos deu lá no início, lá em Gênesis. O Senhor, lá no início, quando Ele fez o homem, Ele deu ao homem o domínio sobre a terra. Ele deu ao homem para ele dominar sobre os animais, Ele deu ao homem o domínio sobre a terra. Mas através do pecado, quando o homem pecou, esse domínio, que ele se tornou um escravo do pecado, porque aquele que pratica o pecado, ele é escravo do pecado. Então, aquele que ainda pratica o pecado, como escravo, ele passou aquilo que era o domínio seu, ele passou para o inimigo, para o diabo. Esse domínio que pertencia a ele. Mas quando, através de Jesus, que nós deixamos de ser escravos do pecado e somos livres pela palavra, pelo sangue do Senhor, e isso através de nós reconhecermos Jesus como nosso único Salvador. Quando nós fazemos isso, nós tomamos da mão do diabo, o Senhor toma da mão do diabo e coloca para nós de novo o domínio sobre a terra, o domínio sobre essa terra. E o Senhor, Ele age na terra, junto com o homem. Na sua soberania, na sua vontade, naquilo que a gente nem consegue entender. Mas o Senhor decidiu assim, em agir na terra junto com o homem. E como que o homem coopera com Deus, em Deus realizar a vontade dele na terra? Através da oração. Deus só cumpre a vontade dele na terra através da oração de um justo. Através da oração daquele que tem o domínio sobre a terra. Porque Deus deu o domínio para o homem sobre a terra. Então, a partir do momento que Deus nos deu, Ele só cumpre a vontade dele aqui na terra, através da nossa oração, quando nós que temos esse domínio nas nossas mãos, que Ele mesmo nos deu, nós clamamos a Ele, nós oramos e através da oração, da nossa oração, da oração do justo, o Senhor vem agir na terra. Ele vem cumprir com a sua vontade. Para ter isso, para basear isso que eu estou te falando, tanto que Jesus, Ele mesmo, na oração do Pai Nosso,
Ele ali fala, né? Naquela oração ele fala assim, faça a tua vontade, ó Deus, assim na terra como no céu. Então que a vontade de Deus seja feita aqui na terra como é feita lá no céu. Lá no céu, o Senhor faz a vontade dele sem a ajuda do homem, sem a cooperação do homem. Mas aqui na terra o Senhor cumpre a vontade dele com a cooperação minha e tua, através da oração. Para você entender o poder da nossa oração, para você ver a imensidão, Senhor, como o Senhor tivesse me mostrado essa semana. O Senhor me impactou, eu ouvindo uma palavra, o Senhor falou fortemente ao meu coração sobre a oração, que mudou até minha maneira também de orar, e eu senti esse peso, essa responsabilidade da oração. Deus é como aqui está o céu, e aqui em cima está todas as vontades do Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para cumprir na terra. Então os desejos, a cura, a libertação, a salvação, o agir de Deus, ele está aqui. Tudo pronto para derramar na terra, para que o homem tenha uma vida em abundância. Mas ela fica parado. Ele só vai descer para a terra quando nós oramos. É como nós oramos, é como se abrisse aqui o céu e descesse aquela bênção, a vontade do Senhor se cumprisse. Porque um justo está orando. Porque um justo orou e clamou, então abre-se o céu e aquela vontade de Deus vem se cumprir aqui na terra, vem se fazer. Porque a vontade do Senhor está escrito, que ele deseja que todos alcancem a salvação. Então por que nem todos são salvos? Porque às vezes falta oração. Porque nós temos que orar. Eu tenho certeza que pela tua vida teve alguém orando, para que hoje você fosse salvo. Pela minha vida, teve várias pessoas orando. Pela minha família, muitos alcançaram a salvação, foi pela minha oração. Porque quando nós oramos, Deus abre as oportunidades para as pessoas alcançar a salvação. Porque não somos nós que escolhemos o Senhor, mas Ele nos escolheu primeiro. Mas é através da oração que o Senhor começa a abrir as portas para a pessoa ter a chance, para a pessoa alcançar alcançar a graça do Senhor, para quebrantar o coração. É lógico que a pessoa tem o livre-arbítrio de escolher querer seguir Jesus e não. Qualquer um tem esse livre-arbítrio. Mas quando nós oramos por alguém, somos usados como um canal de intercessão pela vida de alguém, o Senhor abre oportunidades. Você já viu assim, às vezes a gente fala com pessoas, às vezes a gente quer evangelizar alguém e a gente não consegue, mas a gente ora, Deus coloca outras pessoas no caminho daquela pessoa que ele vai dar ouvido. Porque às vezes os profetas da casa não têm muito honra, às vezes os da casa falam, às vezes o pai quer ensinar o filho, quer falar, quer trazer para o Senhor, quer ensinar a palavra, mas às vezes o filho não ouve o pai. Mas o pai ora e coloca os seus joelhos no chão, Deus vai enviar outra pessoa que vai pôr no caminho daquele filho e para que ele venha ouvir. Vai criar situações para que ele venha quebrantar o coração e ouvir a palavra. E isso em todos os níveis. Eu estou falando de salvação porque o principal é a salvação. Então a salvação da tua casa, dos teus parentes, a salvação dos teus filhos está na tua oração. Você tem a responsabilidade de orar pelo teu filho, de orar pela tua casa, porque quando você ora, então o céu se abre e você consegue receber a tua vitória, as bênçãos, porque Deus vai cumprir a vontade dele. Mas a nossa oração, porque também é a oração de um justo, porque o justo, ele vai orar em conformidade com a palavra. A nossa oração tem que estar junto, alinhada com a vontade de Deus. Quando a nossa oração está alinhada à vontade de Deus e temos uma vida justa diante do Senhor através de Jesus, irmãos, tudo é possível. Tudo é possível que crê. Tudo nós podemos alcançar através da oração. Uma nação pode ser mudada através da nossa oração. O Senhor pode mover montanhas, o Senhor pode mover, o Senhor pode curar, libertar, salvar, restaurar através da nossa oração. Imagina, é mais do que uma bomba atômica. É tão real nós conseguimos ver isso. A nossa oração alinhada com a vontade de Deus. Em nome de Jesus.
Irmãos, por isso que Jesus falou que tudo que nós pedirmos crendo ao Pai, nós receberemos. Quando o Senhor diz que é tudo, mas é tudo dentro da vontade do Pai. É tão importante também nós orarmos a Bíblia, a Bíblia, porque é a palavra, porque ali já está certa da vontade do Pai. Você fala assim, como que então eu vou orar se eu não sei qual é a vontade de Deus? Como eu posso orar alinhado à vontade de Deus se eu não sei? Nós sabemos da vontade de Deus pelo que já está escrito. E depois tem também a oração que o Senhor nos mostra naquilo que nós devemos orar. E tem várias coisas que o Senhor nos chama para oração. Eu tenho certeza que você tem muitos testemunhos que o Senhor te chamou para oração, que o Senhor colocou você para orar por algo que iria acontecer para que o Senhor desse um livramento à tua família. Isso vem te mostrar que realmente o Senhor trabalha em conjunto, trabalha juntamente conosco, trabalha alinhado a nós. E nós conhecendo a palavra do Senhor, nós vamos orar alinhado à palavra. Eu posso orar por salvação com toda a minha fé. Por quê? Porque o Senhor quer que todos alcancem a salvação. É a vontade de Deus que todos alcancem a salvação. Então você pode orar com fé, crendo que o Senhor vai mover em favor de alguém para ser salvo. Alguns vão ser salvos no leito da morte, às vezes nos últimos minutos, mas o importante é ser salvo, porque se trata de eternidade. Você pode orar por cura. Por quê? Porque a palavra nos fala sobre cura. Fala que o Senhor Jesus já levou sobre si todas as nossas enfermidades. Ele já levou sobre ele as enfermidades. Então você pode orar com fé sobre cura. Então, e várias outras passagens na palavra que você conhece e sabe. Se você orar por justiça, se alguém agiu contra a tua vida com algo injusto no lugar, ore, entregue para Deus. E você vai ver que Deus, ele vai fazer justiça. Por quê? Porque nós servimos um Deus que é justo. Se nós orarmos por provisão, pelo pão de cada dia, nós podemos orar e cremos, porque o Senhor, ele está escrito que ele sustenta até os passarinhos, não vai sustentar a nós. Não vai nos dar aquilo que nós precisamos. Então, nós, conhecendo a palavra, nós temos autoridade para orar e orar dentro da palavra e da vontade do Senhor. E quando Deus te chamar para oração, pare o que você estiver fazendo e vai orar. Eu lembro de uma das minhas primeiras experiências que Deus me chamou para oração. E assim, logo no início da minha conversão, né, quando eu comecei ainda a ouvir a voz do Senhor, eu acordei de madrugada e o Senhor colocou no meu coração um desejo de orar pelo meu pai. Eu sabia que meu pai tinha viajado, mas para mim ele já tinha até chegado, para mim ele estava dormindo no quarto dele. Mas mesmo assim, eu levantei e comecei a orar para Deus guardar, para Deus dar livramento. Eu sempre orava muito, sempre orei, né, muito pelo meu pai. E eu orei, fiz aquela oração, olhei até a hora que é. Não lembro agora para te falar o horário certo. Mas eu orei e eu comecei ali a buscar o Senhor em favor do meu pai. Depois, no outro dia de manhã, que eu fiquei sabendo que meu pai só chegou de manhã, né, que conseguiu chegar só de manhã, porque ele precisou rebocar o carro, que ele tinha tido um problema na viagem com o caminhão e que ele estava descendo uma serra, que estava com muita neblina, já assim à noite, que não estava com pouca visibilidade, e ele descendo aquela serra, o caminhão deu um problema e parou. Só que o caminhão parou no lugar que tinha acostamento. Ele falou que em toda essa serra, que era uma serra bem estreita, que em toda aquela serra, só esse lugar tinha acostamento. E o caminhão estragou justamente no lugar que tinha acostamento. Ele falou assim, olha, seria um perigo se tivesse parado o caminhão num lugar onde não tivesse acostamento, porque ficaria na pista. E como estava com neblina, poderia causar acidente. E ele conseguiu parar e depois chamar o guincho e ser guinchado sem a preocupação, sem sofrer nenhum acidente, sem sofrer nada. E eu perguntei, mas que hora foi isso, pai? Ele falou assim, mais ou menos tal hora. Não sei certo, mas mais ou menos tal hora. E era a hora que Deus tinha me chamado para oração na madrugada. Então, a vontade de Deus era dar o livramento para o meu pai. Mas ele só cumpriu a vontade dele porque eu orei. Ele me chamou para oração e eu obedeci a oração dele. E eu orei. E tenho vários testemunhos, várias vezes que o Senhor me chamou para orar por algo, que o Senhor me deu sonhos. O Senhor me fez sonhar. Um foi o livramento que o Senhor deu para minha filha, para Radassa, quando ela tinha 1 ano. O Senhor, uma semana antes, eu tive um sonho que
a Radassa, que eu ouvi a minha mãe falando assim, estou indo para o hospital com a Radassa. E eu só nisso, mas era uma coisa muito nítida. Eu estava indo para o hospital com a Radassa. E eu acordei e eu falei assim, eu vou orar, porque você está indo para o hospital, né? Então eu vou estar orando. E eu fiquei orando aquela semana. E nos finais de semana, para mim trabalhar, a Radassa ficava com a minha mãe. E no final de semana seguinte, a minha mãe que ficou, né, tinha ficado com ela. E eu fui buscar, minha mãe chegou para me entregar ela na minha casa. Eu chegando no serviço correndo, porque eu trabalhava no domingo, mas chegamos correndo, arrumando para poder sair para ir para a igreja. E eu lembro que eu entrei e a minha casa era no 2º andar e tinha uma escada que não estava acabada ainda. Essa escada tinha uns 18 degraus e era aqueles degraus ainda no cimento, sem acabamento. A parede ainda era de chapisco. E nós tínhamos entrado para dentro e ela não andava ainda e eu pus ela no andador. Eu coloquei o Matheus para ir tomar no banho e peguei a Radassa, coloquei ela no andador e fui pegar a roupa pro Matheus para depois ir dar banho na Radassa. E a porta da sala ficou aberta. Eu só ouvi o choro. Só ouvi o choro. E quando eu ouvi o choro, eu falava assim, glória a Deus que tá chorando, mas eu fiquei com as pernas bambas e nisso meu cunhado que morava na casa de baixo já estava lá, já tinha conseguido pegar ela. Ela desceu com o andador nessa escada. Só que o andador não virou. O andador desceu retinho. O andador foi até o último degrau e depois do último degrau tinha um barranco. O andador parou, ficou parado. Meu cunhado pegou ela de dentro do andador, com o andador parado no último degrau. Não é os anjos de Deus? Por isso o Senhor me colocou para orar desde uma semana antes por ela, sem eu saber o que estava para acontecer. Nós fomos no hospital, minha mãe, meu pai que levou nós para o hospital, né, que levou ela, porque a gente não sabia se podia ter batido alguma coisa, porque o rostinho dela que passou na parede, ela foi descendo e esfregando o rosto na parede, e aqui ficou assim, aqueles, né, arranhou o rosto que machucou, mas não foi nada grave, foi tudo superficial, mas fez exame na cabeça, ela tinha batido, mas não tinha batido nada. E eu fiz um teste, eu peguei o andador, eu coloquei uma boneca e empurrei assim, primeiro degrau, o andador já saiu tombando assim, ó, virando, ela iria com a cabeça naqueles degraus e com certeza não estaria nem viva. Mas os anjos do Senhor guardou ela naquele degrau, eu tenho certeza que pela oração. E se eu vou contar todos os testemunhos que eu tenho, de muitas vezes que o Senhor me chamou para orar, sem assim eu estar nem pensando, e o Senhor me colocar para orar por alguém, por outras pessoas que eu nem imagino, e eu sei que o Senhor deu livramento. Um dia eu estava lavando a louça, e terminando de arrumar ali a cozinha, e eu lembrei de uma amiga que tinha sido minha vizinha, que ela estava para ter neném, e eu achei até que ela já tinha ganhado o neném, e eu falei assim, eu vou ligar para ela, e o Senhor colocou muito forte, liga para tal pessoa, já também Tatiane, liga para Tatiane. Falei assim, eu vou ligar para Tatiane para saber como é que ela tá, como é que o bebê tá, e veio na minha mente aquele momento, e eu liguei. Quando eu liguei, atendeu a secretária dela, que falou assim, não, a Tati tá agora no centro cirúrgico, tá marcada a cirurgia, a cesárea dela para esse momento, com certeza nesse momento ela tá no centro cirúrgico. E o Senhor falou para mim assim, vai orar. Eu fui orar. E eu parei o que eu tava fazendo e fui orar por ela. Eu falei assim, não é uma coincidência, é Jesus querendo operar. E eu fui orar para Deus abençoar o parto dela deu tudo certo, foi uma bênção, né? E correu tudo bem. Mas eu creio que correu tudo bem pela minha oração. Era a vontade do Senhor que corresse tudo bem. Mas o Senhor quis me usar na oração para interceder por essas pessoas. Então eu chamo você para essa responsabilidade de orar, da oração. Nós estamos vivendo tempos difíceis aqui nessa terra. Nós estamos vivendo tempos difíceis no Brasil. Irmãos, é momento de nós nos unirmos em oração pela nossa nação. A responsabilidade dessa nação viver a vontade do Senhor, dessa nação ter Jesus como Senhor, como Salvador, é através da nossa oração. Por que hoje há pouco poder? Porque tem pouca oração. A oração, o poder, a glória, os milagres, as curas, o mover do Senhor, ela é acompanhada da oração. A igreja, que às vezes nós pensamos, nossa, mas será que Deus não quer mais operar os milagres, os sinais?
Por que não tem operado mais como operava há poucos anos, há 30 anos atrás? Quem é crente de 30 anos, que já tem 30 anos aí de crente, sabe a diferença? Eu tenho 20 anos, 20 e poucos anos de crente, eu vejo a diferença hoje. Quem tem um pouquinho mais? Mas qual é a diferença, irmãos, da igreja desses 30 anos atrás, da igreja de hoje? Era uma igreja que orava. Eu lembro de chegar na igreja sede, de entrar na igreja e já sentir tanto poder de Deus. Era todos os crentes orando, falando em línguas, buscando a Deus, orando já vários minutos. Às vezes atrasava até o início do culto, porque de tanto que nós já sentíamos o poder de Deus no início. Hoje nós chegamos na igreja, muitas vezes não dobramos nem o nosso joelho. E quando dobramos, irmãos, é aquela oração tão fria, aquela oração tão sem sentido, tão já robotizada, tão automática, que não gera efeitos. Nós precisamos orar fervorosamente. Nós temos que saber que quando nós dobramos o nosso joelho, que nós clamamos a Deus, o céu se abre. O céu se abre e a bênção vem. E a vontade de Deus é feita aqui na terra, através da nossa oração. Então eu convido você salvo no sangue de Jesus, você que é salvo, você que é justo, que você coloque realmente e sinta o peso dessa responsabilidade, a responsabilidade realmente da tua casa, do teu lar, dos teus filhos, a salvação, algo que é eterno, que você possa realmente mudar a tua oração e ter certeza que se você orar junto à vontade de Deus, o Senhor vai realizar. E quando Deus te chamar para oração, quando o Senhor colocar alguém no teu coração, quando o Senhor colocar algo no teu coração, ore e ore com fé. Ore crendo que a tua oração pode ir muitos em seus efeitos, que a tua oração pode mover algo que aos teus olhos é impossível. Não deixe de orar. Ore de madrugada, ore pela nossa nação, ora pela tua cidade, ora pelos líderes. A Bíblia nos ensina a orar pelos governantes, orar por aqueles que estão em eminência, orar pelos líderes, orar pelos pastores, ore pelos missionários, ore pelos nossos filhos. Ore por essa geração, irmãos, porque estamos vivendo os últimos dias na terra e é necessário que nós oremos e busquemos o Senhor com toda a nossa força, com tudo que há em nós, que nós possamos buscar a Deus.